Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um assunto, gente, que particularmente é um dos meus preferidos, que é a chamada Era Vargas. E por que eu gosto tanto desse assunto, gente? Porque ele foi um cara importantíssimo para a nossa história. Não é à toa que o próprio nome do período, né, Era Vargas, fala, né, que depois dele a gente tem um Brasil antes de Vargas e um Brasil depois de Vargas, né? Ele dividiu águas na história política do Brasil. Ele foi um cara extremamente calculista, estrategista, conseguiu ter o apoio tanto do povo quanto de parte da elite, e isso fez com que ele ficasse 15 anos ininterruptos no poder. Isso mesmo, gente. Ele assumiu o poder em 1930, né, como nós vimos na aula anterior, através da Revolução/Golpe, e ficou até 1945. E o que ele fez nesse período todo que ele esteve à frente do governo é o que nós vamos estudar hoje. E aí, gente, a gente pega a Era Vargas e divide em 3 períodos, tá? A gente tem o período do governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. E sobre o governo provisório, o que nós vamos ver? Primeiro, que ele ficou de 1930 a 1934, e aqui, gente, quando ele assume o poder, Vargas ele vai ter como objetivo principal se manter, né? Não permitir que as oligarquias, né, que até então estavam no poder, voltem novamente, não ameacem o seu governo. Então, para ele se manter e afastar de vez qualquer possibilidade de retorno dessas oligarquias, ele vai tomar algumas medidas. E entre essas medidas está a nomeação de interventores federais para os estados. O que ele vai fazer? Ele escolheu pessoas, interventores, para estar em cada estado, porque dessa maneira ele ia conseguir ter o controle desse estado e neutralizar a ação que os governadores tinham com as antigas oligarquias, entende? Então, com esses interventores federais, além de ter o controle, ele estaria sempre a par do que ia estar acontecendo nesses estados. É como se esses interventores fossem os olhos e ouvidos dele, né? Além disso, ele vai criar algumas medidas que aproximem ele do povo, porque ele sabia que o povo podia ser uma importante ferramenta, seriam importantes aliados, na verdade, para que ele se mantivesse no poder. E entre essas medidas, ele vai focar muito na questão do trabalho, gente, no trabalhismo. E aí ele cria o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, a promulgação de leis trabalhistas. Isso vai ter um impacto, gente, gigantesco. Porque até então não existia leis trabalhistas no Brasil. O patrão, o dono das indústrias fazia o que queria com os empresários, aliás, com os operários, com os trabalhadores. Os trabalhadores não tinham amparo nenhum. Então, a partir do momento que ele traz essas leis trabalhistas, o povo já vai enxergar ele com outros olhos. Ele também cria a Justiça do Trabalho. Sobre que leis são essas, a gente vai já falar, tá? Ele também cria a Justiça do Trabalho, que a partir de agora os trabalhadores tinham um amparo jurídico também, né? Qualquer processo, qualquer crime que acontecesse, problema que ele tivesse junto aos patrões ou junto à empresa, ele teria para onde recorrer agora. Ele também publicou o Código Eleitoral, instituindo o voto secreto e o voto feminino. Meu povo, Vargas, ele não fez a instituição desses votos porque ele era bonzinho, tá? Vamos deixar muito claro. Tudo que Vargas criou, e a gente vai ver hoje que ele criou muita coisa, ele não fez porque ele era bonzinho, porque ele queria o melhor para o povo brasileiro, mas porque ele tinha interesses. Tudo que ele fazia era de caso pensado, tinha um interesse por trás, que é bem típico dos políticos do nosso país, né? E aí, no caso da instituição do voto secreto, é porque
com isso, ele dificultava o voto de cabresto e fazia com que não acontecesse aquelas corrupções às eleições que sempre acabavam elegendo os mesmos grupos. Lembram que no coronelismo, na República Oligárquica, o voto era aberto. E isso facilitava o controle dos coronéis aos votos das regiões, onde eles podiam ali manipular, fraudar e assim garantir aquela rede de corrupção que era o que ajudava a manter os mesmos grupos no poder. Então, com o voto secreto, com certeza, ia dificultar os coronéis de ter esse controle. Logo, as oligarquias, tão temidas por ele, né, dificilmente conseguiriam voltar ao poder. E o voto feminino, gente, é uma outra parcela ali da sociedade que ele estava conquistando, né? Ele já tinha conquistado os trabalhadores com as leis trabalhistas, estava garantindo o distanciamento, né, das oligarquias com os interventores, com o voto secreto, e com o voto feminino, gente, as mulheres vão olhar para Vargas e vai, nossa, né, que maravilhoso. Então, é mais um público ali que ele conquista para estar ao lado dele. O voto feminino, gente, foi uma grande conquista, mas muito recente, né, ou seja, não tem nem 100 anos que as mulheres tiveram direito ao voto, né? Mas foi uma importante conquista aí dentre tantas que a gente ainda precisa ter. E por fim a gente tem a compra e queima de 78 milhões de sacas de café e proibição de novas plantações do produto para reduzir a oferta. O ano aqui, gente, é 1930. E um ano antes a gente teve a quebra da Bolsa de Nova York, né? A grande crise de 1929, onde o Brasil também foi afetado devido à queda do café, né? Os Estados Unidos pararam de comprar esse café. E aí, Vargas vai aí criar um plano para tentar tirar o Brasil dessa crise, que foi o quê? Todos os estoques de café que estavam nas fazendas dos cafeicultores, ele comprou, né? O Estado comprou esse café, queimou tudo, né? 78 milhões de sacas, e proibiu que se plantasse mais. Ou seja, o que seria comercializado era aquilo que já tinha sido plantado. Isso para quê? Para poder se favorecer daquela lei da oferta e da procura. Se eu vou ter um produto mais escasso, maior vai ser o valor dele, e assim, ao longo do tempo, ele ia conseguindo recuperar a economia do Brasil, né? Tirar o café, que era o principal produto econômico do Brasil, dessa crise. E aí ele aqui já ganha mais uma parcela da sociedade, que são quem? Os cafeicultores, né? Essa parte da elite que estava muita gente indo à falência, sem saber o que fazer com um monte de café estocado, com essa ação ele não só consegue ir recuperando a economia, mas ainda ganha muitos pontos com esses cafeicultores, né? Então é mais uma parcela ali que ele tem apoio. Então Vargas ele vai governando sempre assim, fazendo medidas para ganhar o apoio do povo, mas também estendendo a mão para o lado da elite para não ter nenhuma oposição muito forte. Para além dessas questões aqui do governo provisório, gente, nós vamos ter um outro ponto muito importante, que é a Revolução Constitucionalista de São Paulo em 1932. Porque o que aconteceu? Vargas estava fazendo todas essas medidas, ganhando cada vez mais o apoio do povo, de parte da elite, das mulheres, mas existia uma oposição muito grande a ele, né? Que eram justamente aquelas oligarquias, aquela galera que ficou 30 anos no poder e estava com ódio de Vargas ter vindo e tirado elas da jogada. Então elas vão começar a arquitetar um plano para a derrubada de Vargas. E esse plano é a chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo, que aconteceu em 1932. Esse movimento foi liderado pela oligarquia paulista com o objetivo de destituir Vargas do poder e convocar uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Porque, o que houve aqui, gente? Vargas ele assume o poder em 30, primeiro através de um golpe militar, né? Ele não foi eleito democraticamente. Ele assume, diz que vai fazer um governo provisório, mas já tinha se passado 2 anos e não tinha nenhuma Constituição, porque ele quando ele assumiu, ele revogou em 1989, nem fazia eleição, então a oposição vai enxergar aí uma brecha para tirar ele do poder.
E aí vai usar isso como pretexto, vai reivindicar que se faça uma nova Constituição e que ela deveria sair do poder porque não estava sendo democrática, ele estava indo contra os princípios da República. E aí foram 3 meses de combate, né? Essa oligarquia paulista era aquela, né, que estava no poder, que queria voltar. E ela vai ter apoio de outras oligarquias, né, de outros estados, enfim. Foram 3 meses de combate e quem venceu foram Vargas, né? Ele tinha um poder militar já considerável, tinha já o povo, parte da elite do lado dele, então ele conseguiu vencer até com certa facilidade essa chamada Revolução Constitucionalista. Mas apesar dele ter vencido, no final de tudo ele diz, olha, eu vou fazer uma nova Constituição, gente. Vou convocar a Assembleia Constituinte, não precisava essa coisa toda, tá? Vou fazer, não precisa reclamar. E aí, a partir do momento que ele faz essa convocação da Assembleia Constituinte, se encerra o período do governo provisório e inicia o segundo período, que é o governo constitucional. Então, o governo constitucional se inicia a partir do momento que Vargas convoca uma Assembleia Constituinte, né? O nome já diz. Então, sobre o governo provisório, revisando rapidinho o que a gente precisa saber, foi um momento em que Vargas tinha o objetivo de se manter no poder e afastar de vez um possível retorno das velhas oligarquias. E aí, para isso, ele cria interventores para estar no comando dos estados, cria uma série de leis trabalhistas para ter o apoio do povo, cria o voto secreto para dificultar aí as fraudes nas eleições, cria o voto feminino e ainda começa um projeto de recuperação da economia do Brasil, comprando aí os estoques de café e ganhando dessa forma o apoio de parte dos cafeicultores, tá? Quando é que ele se encerra esse período? Outra coisa também que tem é a Revolução Constitucionalista, né? Que foi um movimento liderado pela oligarquia paulista, a fim de tirar Vargas do poder, mas usou como pretexto a Revolução a convocação de uma Assembleia Constituinte. Quem vence? Vargas. E esse período se encerra quando ele convoca uma Assembleia Constituinte e dá início, então, ao governo constitucional. Beleza? Tá claro? Vamos adiante. O governo constitucional, minha gente, ele vai de 1934 a 1937, tá? E aí aqui ele cria a terceira Constituição do Brasil, né? A primeira foi a de 1824, ainda no Império, a segunda é de 1989, no início da República, e agora a de 1934. E aí aqui ela vai ser promulgada. O que quer dizer uma Constituição promulgada, meu povo? Eu mato vocês se vocês não lembrarem, porque, meu Deus, eu já falei isso 500 mil vezes. Isso mesmo. Uma Constituição promulgada é aquela que ela é feita coletivamente, de uma maneira democrática, tá? E aí, o que vai dizer essa Constituição? Primeiro, ela vai ter uma federação, ou seja, os estados vão ter autonomia. O presidencialismo, quem vai estar à frente do poder no Brasil é um presidente, que vai governar junto com os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ele também cria a justiça eleitoral, né? Vai ter um órgão agora dedicado ao processo eleitoral justamente para evitar as corrupções, as fraudes que eram tão comuns naquela época. E a criação de uma legislação trabalhista chamada CLT, que a gente tem hoje. Ingrid, mas ele já tinha criado essas leis no governo provisório? Sim, mas ela só passa a ser consolidada quando ela entra na Constituição. Inclusive, toda essa CLT criada aqui em Vargas é o que nós vivemos até hoje, tá? E aí, o que dizia? Que leis eram essas? Primeiro, a instituição de um salário mínimo fixo, porque até então os patrões pagavam o que queriam para os trabalhadores, e aí Vargas faz isso não porque ele era bonzinho, tá? Mais uma vez, enfatizando isso.
mas porque para a economia crescer, ele dizia que o trabalhador tinha que ter o poder aquisitivo, ele tinha que ter o poder de compra. Porque se o trabalhador não compra, a indústria produz menos, não vai ter para quem vender, né? Vai vender só para a elite. Então, para que o Brasil pudesse crescer enquanto indústria, enquanto comércio, era necessário que o trabalhador pudesse adquirir esses produtos, tá? Vamos ter uma jornada de trabalho reduzida para 8 horas diárias, descanso semanal aos domingos, férias anuais remuneradas, indenização por demissão sem justa causa, regulamentação do trabalho infantil e feminino e direito à aposentadoria. Meu povo, imagina que um elemento trabalhador daquela época que de repente fica sabendo que ele vai ter um salário mínimo fixo, que não importa onde ele vá trabalhar, ele não pode ganhar menos que aquilo. Que agora ele não vai mais trabalhar 16 em 18 horas por dia, ele vai trabalhar apenas 8. E que ele ainda vai folgar todo domingo, sem ter desconto no salário. Vai ter férias anuais remuneradas, gente. Isso daí a galera faz loucura, né? Meu Deus, eu vou estar 30 dias em casa e ainda vou receber por isso. Vai ter uma indenização, né? Ou seja, agora ele pode perder o braço na empresa e ele vai ser indenizado, né? A empresa vai se responsabilizar por tudo que acontece dentro do espaço de trabalho. Vai haver uma regulamentação do trabalho infantil, ou seja, as crianças de 5, 8, 10 anos que trabalham agora vão ser proibidas, vão ter que ir para a escola. A regulamentação do trabalho feminino também, as mulheres não vão mais receber 10% do que os homens recebiam. Isso é outro ponto muito importante da CLT. Ainda hoje, infelizmente, há uma desigualdade das mulheres em relação aos homens que fazem a mesma função, mas ganham menos por ser mulher. Mas o primeiro momento em que se falou nisso, que se houve uma lei contra isso, foi aqui com Vargas, onde se tentou regulamentar o trabalho feminino. E a aposentadoria, gente? Imagina os velhos como ficaram sabendo disso. Porque ficou velho, a empresa botava para fora, morra, não quero saber. Sai daqui, seu animal. E aí os velhos saber que agora vai ter um dinheirinho para poder morrer em paz. Gente, quando o povo vê isso, a galera vai à loucura. Salve, salve Getúlio, meu filho, foi Deus que mandou você. Vargas, com essas leis trabalhistas, ele praticamente vai ser carregado pelo povo, né? E assim, né, meu povo, dá até para entender. Uma galera que até então nunca tinha tido nada, nenhum governo tinha feito nada por eles, aparece um cara falando em leis trabalhistas, salário mínimo, em férias remuneradas, a galera idolatra real, tá? Então, aqui foi a consolidação não só das leis de trabalho, mas do apoio do povo a Vargas. Outra coisa muito importante, gente, que Vargas vai fazer é a obrigatoriedade do ensino público. Ele coloca aqui a educação como dever do Estado, uma educação laica e obrigatória e pública. As escolas públicas passaram a existir no Brasil a partir do governo de Vargas. A obrigatoriedade das crianças estarem na escola e não trabalhando nas fábricas, como acontecia, também foram no governo dele. As universidades públicas também foi no governo dele. Então, toda essa história da educação pública, do ensino público que a gente tem hoje aqui, se iniciou no governo de Vargas. Além disso, a gente tem a extinção do cargo de vice-presidente da República. Ele dispensou, achou que não era necessário. A anistia de todos os presos políticos do país. Mandato presidencial de 4 anos. Direito presidencial de decretar estado de sítio por 30 dias. O que é isso, gente? O que é um estado de sítio? Quando o presidente estiver passando por alguma, uma situação de guerra dentro do seu país, de guerra civil, ou de uma pandemia incontrolável, enfim, casos extremos, o presidente ele pode acionar o estado de sítio e aí por 30 dias ele tem o poder absoluto. Ou seja, ele
não precisa estar submetido à Constituição, nem submetido aos outros poderes como Legislativo e Judiciário. Ele tem o poder total de decidir e fazer o que ele quiser neste período de 30 dias. Mas isso só pode ser acionado em casos assim extremos, tá? E aí, meu povo, você pode estar pensando, Ingrid, Getúlio Vargas realmente fez muita coisa, transformou muito, que bom presidente ele foi. Gente, Getúlio Vargas, ele é um cara que a gente, quando acha que tá amando, ele dá faz alguma coisa que a gente odeia. Por quê? Ele dá com a mão, mas tira com a outra. Ele cria toda essa Constituição Democrática, né, com um monte de coisa bacana, educação pública, CLT. Diz que vai ser o presidencialismo, eleição a cada 4 anos. Porém, lá no finalzinho da Constituição, em letras pequenininhas, ele vai dizer o seguinte: tudo isso aí vai valer só nas próximas eleições. Isso mesmo. Ele disse que as eleições, desde tal qual estava na Constituição, só iam acontecer nas próximas, porque naquela, quem ia ser o presidente era ele. As eleições não foram diretas, gente. Em 1934, elas aconteceram indiretamente, e quem foi eleito indiretamente? Getúlio Vargas. Ou seja, mais uma vez, ele dá um golpe, e agora nele mesmo, né? É o segundo mandato já dele no Brasil que ele assume sem passar por um processo eleitoral. E nesse caso, ele até cria, né, gente, uma Constituição garantindo as eleições, mas ele não participa. Então, ele é com certeza o cara que mais deu golpes na história do Brasil, porque ele se autogolpeava, né? E aí ele dá o segundo golpe consecutivo e continua no poder. E aí você pode me perguntar, tá, Ingrid, mas ele não teve nenhuma reação? Gente, para ele tomar essa atitude, ele preparou já todo o terreno antes, né? Ele já tinha um apoio de parte da elite, ele tinha um apoio das mulheres, ele tinha não só o apoio, mas a idolatria de um povo com as leis trabalhistas. Fez uma Constituição Democrática, o que é que ia ser contra essa criatura? Ah, Ingrid, mas as oligarquias lá antigas? Sim, mas nesse momento, gente, eles estavam com o Ibope lá embaixo. Esse foi o momento em que Getúlio Vargas estava com o controle total do Brasil, tá? Então, ele inicia novamente mais um mandato. E aí, nesse governo constitucional, gente, além dessa Constituição, a gente vai ter também um momento de debates de ideologias diferentes, né? Como no mundo o fascismo, o nazismo já estava rolando, o socialismo também, essas ideias vão chegar aqui e vão estar representadas entre partidos, né? E os principais deles eram 2, tá? O primeiro deles é a AIB, Ação Integralista Brasileira. A ideologia que esse partido defendia, gente, era nazifascismo, tá? E tinha como líder desse partido o Plínio Salgado. E o lema desse partido é Deus, Pátria e Família. E aí, gente, prestem muita atenção nesse lema. Deus, Pátria e Família. Os governos fascistas, eles sempre vão apelar para esses termos, né? Porque tudo que eles vão fazer é em nome de Deus, vai usar a idade de divindade, né? Como se Deus estivesse enviando, envolvendo aí a religião. Tudo a favor da pátria, apela sempre para o patriotismo e em defesa da família, né? Que é aí a parte do conservadorismo. E a família aqui, claro, que é aquela família tradicional, né? Então, esses discursos em nome de Deus, da pátria, da família que temos até hoje, ele tem esse cunho, tá? A origem dela, essa é a origem fascista, tá? No fascismo italiano, que aqui na AIB vai ser aqui o seu lema, né? Deus, Pátria e Família. Também tinha uma saudação. Quando a gente estudou fascismo, nós vimos que o fascismo ele tem um líder, então a AIB também tinha.
Tinha um lema que era justamente esse, né, de Deus, Pátria e Família. Tinha uma saudação, né, a gente lembra lá de Hitler, quando se encontravam, falava Heil Hitler. Pois então, aqui a gente também tinha uma saudação. Quando esses caras se encontravam, eles falavam Anauê. E o que diabo é Anauê, meu povo? Anauê, na língua tupi, significa você é meu parente, você é meu irmão. Que era justamente para dar a idade de um só corpo, de uma só família, né? Então, era a nossa saudação, Anauê. Eles eram conhecidos, gente, como os camisas verdes. Se vocês olharem aqui na imagem, né, tem aqui esse uniforme, esse lookzinho super lindo, só que não. E isso fazia parte, né, do fascismo. A gente também estudou que esses grupos se vestiam sempre iguais, que eram para ser reconhecidos na rua, né? E aí aqui no caso eram os camisas verdes. Tinha um símbolo também, se o nazismo tinha a suástica, eles tinham o sigma, que é essa letra do alfabeto grego, que significa soma, né? A ideia era de que eles estavam somando, era uma só família, um só corpo do Brasil. Então, eles ficavam aqui, ó, o símbolozinho deles do lado da camisa, que era para onde eles andassem, eles serem identificados, tá? Então, esse foi o partido mais forte da representação fascista que a gente teve nesse período aqui no Brasil. E aí, gente, esse partido ele vai dar um apoio a Vargas, apesar de Vargas não pertencer a ele, tá? Então, a AIB, apesar de todo o apoio de Vargas, Vargas em nenhum momento se colocou como pertencente ou, enfim, parte integrante da AIB. E a rival, do outro lado, totalmente contrário, a gente tem um outro partido, que é a ANL, que significa Aliança Nacional Libertadora. Aqui, gente, nós já vamos ter um partido com ideologia socialista comunista. Temos também um líder, o líder é o Luiz Carlos Prestes, né, o conhecido como Cavaleiro da Esperança. E aí aqui, gente, uma curiosidade, que eu nem sei se vocês vão lembrar. Mas no iníciozinho do ano, quando a gente começou a estudar a República, nós estudamos o tenentismo. E um dos líderes do tenentismo foi o Luiz Carlos Prestes, né? Ele era um dos líderes ali militares que liderou o tenentismo. E aí acabou que não deu certo, ele foi expulso do Brasil. E aí, minha gente, eu não sei para onde que ele foi. Não sei se ele passou uma temporada na Rússia, na União Soviética. O fato é que quando esse cara voltou pro Brasil, ele voltou ultra-revolucionário. Assim, mais socialista que ele, só o N, sabe? E aí ele volta todo trabalhado no socialismo e no comunismo, se une à ANL, toma a liderança ali e começa a fazer vários movimentos de cunho socialista no Brasil. A ANL, gente, ele vai estar também atrelada ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, e vai ser financiado também pela União Soviética, né? Porque a União Soviética tinha como intuito, objetivo, disseminar cada vez mais o socialismo pelo mundo. Então, elas mandavam recursos financeiros para esses grupos, esses partidos socialistas que se formavam nos países, e no caso aqui do Brasil, a ANL. Eles também tinham um lema, tá? Era o pão, terra e trabalho. Era assim, a galera lasqueira mesmo, né? O povo precisa de pão, precisa de terra e de trabalho. É disso que o povo precisa. Então, você vê a discrepância dos lemas dos dois grupos, né? Na AIB a gente tem Deus, Pátria e Família. E na ANL a gente tem um negócio muito mais do povo, né? A gente quer pão para comer, a gente quer terra para viver de dignidade, para ter onde morar, para ter dignidade, a gente quer trabalho. E aí os membros da ANL eram denominados de aliancistas, que eram associações de sociais-democratas, socialistas, comunistas e anarquistas, né? Então é meio que toda a esquerda ali radical, digamos assim, fazia parte da ANL. E pegavam a nacionalização das empresas estrangeiras, o não pagamento da dívida externa brasileira, a reforma agrária e a garantia das liberdades industriais. Então, todas aquelas ideias do socialismo, né, do fim da propriedade privada, da reforma agrária,
Tudo isso era defendido pela ANL. E esse carinha aqui é o Luiz Carlos Prestes, tá? E aí, meu povo, a ANL ela começou a ganhar cada vez mais força, tá? Fazer movimentos atrás de movimentos, até que em 1935 eles resolvem fazer um movimento bastante ousado, que é chamado de Intentona Comunista. O que foi isso? Militares ligados à ANL em Natal, Recife e no Rio de Janeiro tentam tomar o poder e o movimento é rapidamente derrotado. Gente, eles tentaram fazer praticamente a revolução socialista aqui no Brasil, né? O Luiz Carlos Prestes chutou o balde e partiu tomar o poder. E aí, esses 3 estados, né, se reuniram, esses grupos militares, e foram para a luta, foram para os combates. E aí é um momento em que Vargas se mete nesse negócio de AIB e ANL. Porque enquanto cada um estava defendendo as suas ideologias, Vargas não estava nem aí, né? Deixa que eles se matem, tanto que eles não vão mexer comigo. Mas a partir do momento que existe esse movimento que tinha como intuito derrubar o governo de Vargas e tomar o poder para instalar o socialismo, aí Vargas, opa, aqui é Getúlio Vargas, meu filho. Tá para nascer quem vai me tirar daqui. E aí ele combate os movimentos e ele é rapidamente derrotado. E as consequências, gente, que eles vão ter desses combatentes, gente, vão ser as piores possíveis, até porque Vargas queria que servisse de exemplo para que outros movimentos como esse não surgisse. E aí, entre as consequências, a gente vai ter o Luiz Carlos Prestes, foi exilado novamente, né? A gente vai ver, meu povo, que a vida deste homem foi o próprio exílio. Ele ficou 9 anos numa solitária, preso, sem comunicação com ninguém, gente. 9 anos numa solitária. E um caso muito famoso também é da Olga Benário, que é a esposa dele, que estava grávida na época. Tem até um filme muito bom, indicação aí para vocês assistirem, o filme Olga. Ela era judia, e aí Vargas, sabendo disso, o que ele faz, gente? Manda ela para a Alemanha. Olha que filho da mãe, né? E quando ela chega na Alemanha, sendo judia, ela passa por todas as torturas possíveis, né? Ela é espancada, tem a auréola dos seios cortadas com alicate. Isso mesmo, povo. Imagina os bicos dos seus seios cortados com alicate. E acabou morrendo numa câmara de gás. Então, Vargas foi muito cruel, realmente, quando mandou Olga para a Alemanha, porque ele sabia do que poderia acontecer com ela, caso ela, sendo judia, indo parar na Alemanha. Se eu não me engano, a mãe do Luiz Carlos Prestes conseguiu ainda resgatar o filho dela, né, trazer de volta para o Brasil, mas infelizmente o fim da Olga foi muito, muito trágico, né? E o do Luiz também, né, gente? Você passar 9 anos numa solitária também não é nada fácil. E aí, dessa maneira, o movimento foi sufocado e a partir disso, gente, Vargas ele vai assumir uma nova postura política no Brasil. Uma postura de repressão, uma postura autoritária. Porque o que vai acontecer a partir de 1937? Já estava se aproximando o período de novas eleições, né, que seria em 1938. E aí, como essa intentona comunista, Vargas vai utilizar isso como pretexto para permanecer no poder. Olha só o que ele vai dizer, gente. Ele vai dizer que o seu serviço de inteligência descobriu um plano secretíssimo e perigoso. Que era esse plano? Era o plano Cohen. Ele disse que esse plano era um plano arquitetado pelos comunistas socialistas que estavam preparando uma mega invasão no Brasil. Assim, a Revolução Russa no Brasil, tipo isso. E que era necessário agir rápido, era necessário ter alguém no poder capaz de combater esse perigo comunista. E aí, quem poderia ser esta pessoa? Ele, né?
ele o salvador da pátria. E aí ele vai utilizar o pretexto, isso como pretexto para continuar no poder e dar mais um golpe. E aí, meu povo, a galera morrendo de medo, né? Porque o povo queria ver o cão, mas não queria ver o socialista na sua frente. O povo idolatrando ele. Mulheres também. A elite morrendo de medo de ter as suas terras invadidas. E vendo que ele tinha realmente conseguido resolver o caso lá da intentona comunista, acabar o movimento, vão dizer que não, você é o cara, apoiamos que você continue no poder. E assim ele dá o seu terceiro golpe, meu povo. Isso mesmo. Terceiro, nele mesmo, né? Mais uma vez ele dá esse golpe e em nome do combate ao perigo comunista, Vargas decreta estado de guerra, fecha o Congresso Nacional e instaura a ditadura. Gente, esse plano Cohen nunca existiu. Tá? Era um plano fictício. Tudo isso foi inventado por Vargas para que ele continuasse no poder. Não existia risco de invasão comunista nenhuma. Ele criou tudo isso para criar um inimigo para a população, para a sociedade, e se colocar ali como o cara que vai combater isso. Essa coisa do comunismo, gente, é incrível como funciona no Brasil, sabe? Porque a gente tá vendo isso agora, mas no período da ditadura militar a gente vai ver que a desculpa foi a mesma para o golpe militar. E até hoje a gente ainda vê esses discursos proliferando aqui no Brasil, sabe? De precisamos acabar com o comunismo no Brasil. Onde está esse comunismo é que eu não consigo ver, né? Se você consegue, meu amigo, aí, por favor, você me diga. Mas não tem. E não sei como ainda cola esse tipo de conversa, mas enfim, o fato aqui é que a galera comprou a ideia de Vargas e com isso ele dá mais um golpe e inicia a terceira fase da era Vargas, que é o Estado Novo. É o mais falado, é o mais famoso, justamente porque é aqui onde ele revela a sua face autoritária, a sua face repressora e fascista. Durante o governo provisório constitucional, ele meio que ficou revezando, né? Ora ele era democrático, ora ele dava ali uma pitada de autoritarismo, mas um Estado Novo não, gente. É quando a máscara cai realmente e ele mostra um Vargas impiedoso, um Vargas ditador, autoritário e fascista, tá? E é sobre esse último governo de Vargas que a gente vai falar no próximo vídeo.